Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Estou aqui nessa tarde de 5 de maio de 2025. Meu nome é Thales Robson. Estou aqui a apresentar a lista 1 da disciplina de mineração de dados do professor Zé Maria, na UFC, aluno de doutorado da UFC. Então, temos aqui a questão, né, que me pedia para baixar um conjunto, um dataset de CSV relacionado a mensagens de Telegram e realizar algumas operações, aí, algumas limpezas de dados, algumas filtragens nesses dados, né, com o objetivo de levantar aí algumas questões e preparar esses dados para uma futura posterior aí, atividade de machine learning, por exemplo. Então, temos aqui essas questões e ao longo do notebook eu vou mostrando o que foi feito, né? Para endereçar o que se pedia a questão, as subtarefas, certo? Então, inicialmente carreguei o arquivo, montei aqui no Colab, né? Fiz algumas remoções aqui de limpeza de dados, para que cada execução fosse única, não tivesse aí resíduos da execução anterior. Procurei, ao longo desse trabalho, fazer um uso um pouco mais intensivo aí de SQL, né? Eu sei que vários dos colegas optaram por Python para fazer esse trabalho, mas eu tentei aqui, na medida do possível, usar o SQL, né? Tanto o SQLite quanto o DuckDB, que vem aqui no Python, que inclusive é um banco de dados bastante rico. Então, aqui está um esboço do arquivo, né? Pode dar uma primeira visão dele aqui, mais ou menos como é a cara dele, tá certo? Carreguei aqui esse arquivo para um data frame, né? Então a gente já consegue ver ele de uma maneira um pouco mais organizada em termos de filtros, né? De colunas bem separadas. Converti tudo para string para facilitar aqui o meu tratamento. Transformei aqui o data frame em uma base no SQLite, né? E aqui nós temos algumas colunas aqui já no banco de dados, né? Já no SQLite, o nome da coluna e o tipo. Como eu falei, tudo já convertido para texto. Aí, na tarefa B, da lista 1, pedia para identificar e listar as posições, células contendo valores faltantes, né? Então, o que eu procurei fazer aqui foi criar uma query e mostrasse todas as linhas que alguma dessas colunas tem um valor não atribuído, né? Então, quando a gente converte para string lá, aparece esse valor de não atribuído em campos que têm dados ausentes. Então, peguei esse pedacinho aqui, né, que é um exemplo de uma query, né, na tabela, já no banco de dados, e coloquei como critério da minha query, né? Então, vai dar o número da linha cujo algum desses atributos aqui, eles são not a number, né? Então, não atribuído. Então, é isso que essa query faz, né? Quando a gente roda ela aqui, a gente tem esses elementos. Na coluna, na tarefa C, ele pede para contar quantas linhas possuem esses valores faltantes, né? Então, aqui a gente bota tamanho desse estrutura retornada, nós temos esse número aqui que contém algum valor faltante, certo? No item D, ele pede para cada coluna filtre e contar quantas linhas possuem valores faltantes. Então, aqui nós optamos por fazer um loop, e aí para cada coluna ele faz um counting, select, que tem aquele valor, onde aquele valor é faltante, né? Então a gente vai compondo aqui essa estrutura com esses valores
E no final eu mostro aqui para cada atributo quantas linhas tem valor faltando para aquele atributo, né? Então, algumas linhas a gente vê aqui que não tem nenhum valor faltante, né? É algum tipo de chave primária, algo assim. O item L pede para identificar e listar as linhas repetidas, duplicadas. Então, isso aqui eu já parti para o DuckDB, né? Que eu vi que tem algumas facilidades para a gente fazer isso lá. Faço uma query e ele agrupa por todos os campos e mostra onde aquele agrupamento, né? Onde o count daquele agrupamento é maior que um. Aqui, para o resultado, não deu nenhuma linha duplicada, né? Então, é zero número de linhas duplicadas, repetidas. Aqui nós temos que a item F identificar e listar as posições contendo valores que não pertencem ao domínio dados esperados, né? Novamente eu usei o DuckDB, imaginei aqui então um exemplo, né, de plot da tabela, do dado, né? Aqui eu imaginei que pudesse usar expressões regulares para fazer isso. Eu vi que o DuckDB ele é muito bom em expressões regulares, né? Bem rico. Então, digamos aqui eu fui vendo, né? Que esse dMember Anonymous ele é uma espécie de identificador com letras, números de até 32 caracteres, né? Aí ele vai checar aqui se existe algum dessa feature que não segue esse padrão, né? No caso nenhuma. Aqui, novamente, date message, o que é? Ele uma data, né? Com 4 dígitos por ano, 2 dígitos por mês, 2 dígitos por dia, hora, minuto, segundo. Então, rodei aqui para tentar encontrar alguma date message que não seguisse esse padrão. No caso, também nenhum retornado, né? Então, e assim sucessivamente. The Group Anonymous, supostamente aquele é um identificador com no máximo 32 dígitos, né? É isso sempre ignorando o not number, né? O não atribuído. Então, finalmente, também nenhum. E assim sucessivamente, né? Alguns não têm um padrão bem claro, né? Como aqui, media type, né? Por exemplo, o que que é válido, o que que não é válido. Assim, não ficou exatamente claro e fica difícil definir um padrão, né? Um padrão aí de validade. O URL também, né? Difícil validar o URL. E assim eu fui fazendo, né? Alguns não precisam usar tanto padrão, né? Pode usar um simples unique aqui, você vê que ele só tem valores true e false, não tem nada diferente disso, né? E o texto é mais difícil você identificar o que é o que não é padrão, porque é um texto bem aberto, né? Então é difícil a gente modelar algo e assim sucessivamente, fazendo para todos os campos, né? Na tentativa de identificar alguma coisa fora do padrão e na minha avaliação não consegui identificar nada. Na coluna G, na tarefa G, cria uma coluna chamada caracteres, contendo a quantidade de caracteres da coluna text. Aí, novamente, eu usei SQL e fiz aqui e tal. Como adicionei essa coluna aqui, teve que adicionar mais uma coluna aqui embaixo no data frame. Rodo aqui e finalmente temos o número de caracteres aqui, como pede a tarefa. O item H, ele pede para criar uma coluna words, contendo a quantidade de palavras da coluna. Novamente, usando o DuckDB, eu faço aqui essa contagem, né? Usando expressões regulares para separar dentro da palavra todos as palavras, que são palavras realmente, o que não são palavras, né? Ele faz essa tokenização e depois eu conto aqui quantas tem, né? Quantos tokens tem. Sim, eu sei na quantidade de palavras, né? Então, aqui é um exemplo
quais são as palavras, né, e quantidade de palavras, tá certo? É, aqui no item I, ele cria uma coluna chamada viral, contendo zero se o texto da mensagem for se for viral ou não, né? Então, se não é encontrado em nenhuma linha além, se é uma linha única, ela não é viral. Se aquele texto está em mais de uma linha, então é um viral, né? Alguém compartilhou. E assim eu tentei representar aqui junto no próprio SQL, né? Para tentar aqui saber quais são as linhas que Text Content Anonymous ele está em várias linhas diferentes, né? Ele é diferente de não atribuído, é, é nulo. Então, aqui eu faço essa contagem, quantas vezes o texto aparece, né? E aqui eu seleciono as mensagens que aparecem lá no viral, né? E aí eu tenho aqui mais ou menos as mensagens e se é viral ou não e quantas vezes aparece, né? Selecionar mensagens distintas que são virais, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos de mensagens virais, né? Que foram compartilhadas menos vezes e não tem é, aqui um teor tão extremo, né? Coisa mais, um viral menos radical. Aqui temos uma coluna para o item J criar uma coluna chamada Sherries, contando a quantidade de vezes que o texto aparece no dataset, né? Novamente aqui usando o DuckDB, então eu faço basicamente o mesmo algoritmo anterior, mas agora eu mostro aqui quantas vezes ele aparece, né? O texto é replicado. O item K pede para criar uma coluna chamada sentimento, contendo os valores -1 para texto negativo, 0 para textos neutros e 1 para texto positivo. Na próprio dataset ele já traz um score sentiment, né, que ele pode variar em um range. E aí o que for negativo ele bota -1, o que for positivo bota 1 e 0 se já for 0. Aqui, como é que tá, né? Aqui eliminar as linhas cujo valor da coluna text contém travas-apes. Justamente também tem uma coluna chamada travas-ape, que a gente faz é selecionar todas as que não são travas-ape, né? Que tem o resultado. O item M pede para encontrar inconsistências entre atributos. Que estava bem aberta a questão, eu tentei várias abordagens, né? Tentei detectar se existe alguma correlação aí entre número de caracteres e travas-ape. Tentei ver se ResMedia e ResMedia URL estava no dataset e a mídia não estava lá. Também não identifiquei inconsistências, né? Tentei ver as que são travas-ape, se existia alguma característica que as descrevesse, mas aqui na minha abordagem inicial eu não consegui detectar nada de anomalia. Não foi uma análise muito profunda, né? Infelizmente, estou começando aqui a usar essa questão aí agora do DuckDB, mas serviu ao menos para experimentar essa ferramenta nova e possivelmente usá-las em cenários um pouco mais reais, né? Então, valeu mais pelo exercício do que pelo o resultado em si, e há muito a melhorar ainda. Então, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado, professor Zé Maria.